Gêmeos, eu sinto aqui um sabor de mudança, como se você dissesse: isso abriu minha mente, isso abriu muito a minha mente. Gêmeos, é como se uma eletricidade diferente estivesse no ar. Eu sinto uma energia diferente, como se fosse uma falha na Matrix, colocando para você um novo upgrade, fazendo com que você tivesse uma superação. Olá, estrelas, gratidão ao universo, seja muito bem-vindo, Geminiano, no canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos. Essa leitura, a Cigana Esmeralda, vai te trazer respostas muito importantes. Existem respostas que levam um prazo para a gente poder entender e poder também digerir. E eu sei que você tem há muito tempo buscado respostas a respeito das seguintes perguntas: qual é o meu propósito? O porquê que eu estou aqui? Por que certos sofrimentos são repetitivos na minha vida? Por que eu estou sozinha e até hoje eu não consegui alguém para me amar? Alguém para realmente me entender e estar do meu lado? Muitas respostas uma leitura de tarô geral pode trazer para você. E essas respostas, elas são orientadas pela espiritualidade como um tira-gosto, como um insight. Porque a espiritualidade, ela trabalha com sutilezas, ela trabalha com informações que vão nos conectar com as nossas realidades pessoais. Por isso, fique bem atento, porque o seu anjo da guarda, junto com a Cigana Esmeralda e a sua espiritualidade, estão interessados na sua mudança de vida. Mas para que essa mudança realmente seja real, é importante que essa conexão seja estabelecida. Por isso, eu te convido para fazer uma oração. Descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e oremos. Deus Santo, nesse momento, eu lhe agradeço a minha vida, agradeço a vida desse geminiano que aqui está presente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me fará caminhar sobre relvas que realmente são agradáveis e não deixará que o meu pé se bata contra uma pedra. Lugares afáveis e de descanso serão aonde eu irei me conduzir para encontrar a felicidade. E tanto eu e os geminianos possamos ser agraciados pela tua luz divina, estando nos braços da paz e vivendo realmente no seio do Divino Espírito Santo, sendo conduzido por aquilo que realmente é máximo e verdadeiro, que é a sua paz e a sua felicidade. Deus, por favor, me ajude. Deus, por favor, me oriente. Deus, por favor, me dê o consolo por meio do Espírito Santo para que eu possa alcançar a paz. E nesse momento, que todos os grilhões da vida de Gêmeos possam cair por terra, seja desconfiança, seja crenças limitantes, sejam os nossos obstáculos internos para que a gente possa continuar avançando sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Gêmeos. É necessário que a gente entenda quem são os geminianos que essa leitura de hoje está direcionada, para que você possa ter certeza de que as informações aqui são para você. Porque muitas vezes as leituras gerais, elas são direcionadas para uma única pessoa. Então vamos entender aqui quem é o escorpiano para a qual essa leitura é dirigida hoje. Cigana Esmeralda, para que escorpiano essa leitura é dirigida? Para qual escorpiano essa leitura é dirigida? Com que escorpianos nós estamos falando? Você lida com muitas energias, né? Uma diversidade muito grande. Desde criança que você tem conexões com a espiritualidade. Apesar da maioria das suas pessoas da sua família não terem essa conexão, você não se perdeu. E você ainda é uma âncora, por isso que você sente você é muito atacado espiritualmente, né? Cigana Esmeralda, quem são os geminianos? Quem são os geminianos? Caíram duas cartas, tá? É bem a energia de Gêmeos, né? A energia da duplicidade, que também traz algum tipo de confusão para vocês, né? Mestre da minha vida, olha só, eu dedico a minha força ao divino dentro de mim, me alinhando com o verdadeiro soberano da minha vida.
O meu ego se distancia à medida que eu escuto a minha voz interior e ajo de acordo com a verdade que ouço. Nesse sentido, eu me torno mestre da minha vida. Eu vivo em amor, graça e humildade para a glória. Então, a primeira energia que a Cigana Esmeralda suscita aqui, que a tua espiritualidade suscita aqui, é a respeito do domínio que você tem na sua vida hoje em dia. Você é o mestre da sua vida, porque não é que você recebeu esse dom, essa maestria de mão beijada. Você construiu isso a ferro e fogo, a duras dificuldades. Você mergulhou na noite escura da alma. Você mergulhou na noite escura da alma. Tem poucos anos que você emergiu. E desde que você realmente saiu disso, saiu dessa condição espiritual, você tem vindo em busca das respostas. É por isso que logo no início da sua leitura a Cigana falou de respostas, né? De respostas intrigantes a perguntas capciosas que deixaram você muitas vezes em sinucas de bico, que fez com que você tivesse que fazer escolhas difíceis. E você está se perguntando, será que é só isso? Será que é tudo isso? Vou chegar aonde? Quando? Por quê? Você está sendo desafiado 24 horas por dia pela sua espiritualidade, tá, geminiano? A sua espiritualidade quer ver até onde você vai. E você sempre vai sofrer ataques espirituais, sempre. Você tem uma pessoa na sua vida que pode ser um ex-marido, que pode ser um filho extremamente tóxico, que ataca você espiritualmente. Ou porque ele realmente faz a mandinga para você, vai lá, procura uma pessoa para fazer a mandinga para você, e coisa pesada, tá? Ou então porque emana energias negativas e você precisa fazer uma limpeza. Você precisa se cuidar. Você precisa trabalhar os arquétipos animais, né? O corvo, a coruja, o leopardo. Você precisa trabalhar esses arquétipos. Por quê? Porque você precisa dominar essas questões dentro de você, porque você é o mestre da sua vida. Você é o mestre da sua vida, tá? Aqui tem uma frase que eu vou chamar a sua atenção, que diz assim, ó. Vou chamar a sua atenção para prestar aqui. Atenção, não vou chamar a sua atenção no sentido que eu vou puxar a sua orelha, né? O meu ego se distancia à medida que eu escuto a minha voz interior e ajo de acordo com a verdade que eu ouço. Por isso que você se tornou mestre da sua vida, desculpa. Porque desde então você tem se dedicado a uma reforma íntima produtiva. Hoje você é outra pessoa. Você não é a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Você tem se dedicado a algumas questões, a algumas mensagens, tá? Para que você realmente saiba o que você está fazendo. É como se você recebesse uma carta espiritual, né? As coisas às vezes vêm tão forte para você que você não acredita. Gente, eu tô sentindo isso mesmo, é isso mesmo. Ou é birutice da minha cabeça, ou eu tô totoca da minha cabeça, né? Então aí você... Mas é você, junto com a sua espiritualidade. Você tem que confiar na sua espiritualidade. E a sua espiritualidade, ela sempre coloca na sua frente pessoas sábias. Pessoas que vão te dar orientação. Pessoas que vão te dar a condição de você expandir cada vez mais esse seu intelecto. Porque você é uma pessoa de poder. Você é uma pessoa de poder, tá? E a segunda carta que caiu fala do amor incondicional, né? Você ama plenamente as questões das pessoas que estão à sua volta. Por isso que você acaba acarretando muito sofrimento. Que aqui diz assim, ó. Hoje eu escolho ver a luz em todas as pessoas. Você sempre vê o lado bom das pessoas. Eu busco o divino em cada ser e aceito os outros como eles são. Eu trago compaixão a todos os meus irmãos e irmãs de luz. Eu ofereço amor incondicional a todas as pessoas que encontro. Eu uno a minha alma às almas dessas pessoas para que possamos crescer juntos em amor universal. Né? Então essa frase aqui é muito interessante. Eu ofereço amor incondicional a todas as pessoas que eu encontro. Você segue muito aquele ditado, né? Faça o bem sem olhar a quem. Mesmo que para isso você pague um preço alto.
Mesmo que para isso você pague as custas, né? E você não faz diferença, você não vê diferença nas situações. Você quer realmente expandir. E essa expansão está sendo propositada para você fazer as coisas que você define, para você poder realmente entender as coisas que você está vivendo. Então, a grande questão aqui que você tem que se perguntar é o seguinte: será que eu amo meu próximo como a mim mesmo? Preste bem atenção nisso que a cigana vai colocar aqui, que essa resposta é importante para você, né? Será que eu amo o próximo como a mim mesmo? Ou eu amo o meu próximo mais que a mim mesmo? Porque se você estiver amando o seu próximo mais que a você mesmo, você está criando um conflito. Tem alguma coisa aí desordenada, desalinhada, desnivelada. E isso pode ser um conflito muito grande para você. Um conflito muito grande para você porque você está querendo outras situações na sua vida. E é porque que essas situações não estão vindo. Então a gente já sabe para quem que essa leitura é. É para você, geminiano, que se lapidou, que se dedicou, né, a uma questão. Você é uma pessoa espiritualizada, tá? Enfrentando ou não dificuldades, Deus está do seu lado. Cigana Esmeralda. E qual é a mensagem, a energia que realmente vai abrir a leitura aqui de Gêmeos? Se eu falei Escorpião, você pode estar vibrando muito na energia de Escorpião, tá? A energia da força, do poder. A carta da morte, a transformação, né? Que é a carta que representa Escorpião, tá? Então você está querendo uma transformação na sua vida, tá? Mensagem para esse geminiano que está querendo uma transformação na sua vida. A leitura é para Gêmeos, tá? Porque toda vez que acontece isso, alguém fica, é leitura para Gêmeos ou Escorpião? A leitura é para Gêmeos. Você está vibrando numa energia com Escorpião, tá? Se quiser até pode assistir a leitura de Escorpião, tá? Mas essa energia aqui é para Gêmeos. Ó, carta do Cavaleiro no fundo do deck. As coisas vão acontecer mais rápido do que você imagina. Você tá vendo que ele está sentado no Cavaleiro indo para uma outra direção? A espiritualidade, ela tá designando para você uma outra direção no seu caminho. A primeira carta que surge aqui, a carta do Cavaleiro, ela me fala de uma adaptação. Ela me fala de um movimento na direção de algo novo, se aproximando rapidamente de você. Como você é um signo de ar, tá? Quando você idealiza um futuro, quando você constrói uma teoria na sua cabeça, é muito difícil você ser convencido de mudar. Você quer provas, né? Que nem aquele personagem da televisão, eu quero é provas, né? Você quer concretizações. Você não acredita em meras suposições. Todas as coisas que você cria na sua cabeça é baseado em fatos reais. Baseado naquilo que realmente você concluiu, naquilo que você achou que era verdade. E esse mês de dezembro, tá? É um mês que exige de você uma atualização no seu software mental. Tá? Você não pode mais ficar com essa internet de escada. Você tem que passar por 5G. Você não pode ficar com aquele aparelho de celular antigo. Você tem que mudar para um outro mais moderno. A gente está falando aqui de uma metáfora, tá? Não estou falando que você tem que comprar realmente outro celular. Que comprar um celular, mudar um celular não é o que vai realmente alterar o seu caminho. Mas sim, você atualizar a sua maneira de pensar. Por quê? Porque a cigana está falando que você vai mudar de casa. Você vai mudar de situação, você vai mudar de lugar. Arrume as malas, porque a cigana de Esmeralda está dizendo que nos próximos 7 dias você vai ter um novo destino. Essa carta representa 7 dias. Essa carta me representa velocidade. E você vai ter que mudar alguma coisa que já estava planificada na sua mente. Porque as energias que vão se movimentar para você de dezembro a janeiro são energias muito fortes, que trarão uma alteração drástica no seu caminho. Não porque deu errado, não porque você estava no caminho errado, mas porque estava limitado. E o universo vai forçar você a se expandir. Porque uma pessoa que vibra nisso aqui, uma pessoa que já chegou nisso aqui, ela vai vir para isso aqui, não adianta. Quer você se dê conta disso, quer você não se dê conta, você tá mudando sua energia, tá? Eu tô sentindo aqui um sabor de mudança, como se você dissesse assim, ó, isso abriu minha mente.
tá? Isso abriu muito a minha mente. E pronto, tá? Eu sinto assim uma eletricidade diferente no ar, movimentando a sua vida, fazendo com que você... É como se você tivesse uma falha na Matrix e você começasse a procurar um upgrade para você seguir adiante. Olha, a cigana está usando muitos termos tecnológicos. Muitos termos tecnológicos. Para colocar você justamente na situação da modernidade daquilo que você quer. Você não está mais girando a manivela. Você não está mais girando a manivela. Você não está dirigindo um carro mais. Você não tem mais condições de manter um carro a carburador. Seu carro já é elétrico. Não vou falar de marca de carro aqui, né? Aqui, ó. É avanço. Você está avançando. E essa viagem, ela vai ser uma viagem muito rápida. Eu vou te explicar por quê. Porque nós estamos no momento exato em que Mercúrio está saindo da sua retrogradação. Ele estava retrógrado. E é interessante que ele está no movimento agora direto, né? E sabe o que vai acontecer? A Lua, ela está saindo justamente de Aquário para mergulhar em Peixes. E Aquário também é um signo de ar. Também é um signo de ar, né? E está mergulhando no signo de Peixes, que é um signo de quê? De água. Que é um signo de água. Então, você percebe uma elevação também nas suas emoções e nos seus pensamentos. Então, aquilo que estava assim muito confuso, que estava assim muito embotado, vai levar você para uma clareza, vai levar você para uma explosão, para você poder chegar exatamente onde você quer. Então, algumas decisões que você estava adiando por medo, ou porque você não tinha o domínio total dos fatos, ou porque você estava esperando alguma coisa acontecer, você vai começar a tomar agora nesse mês de dezembro. Inclusive decisões para você mudar de estado, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de país, sabe, sei lá o quê. Mas aqui você tem uma mudança física, você vai arrumar as suas malas porque você vai ter uma mudança física. É um novo destino que se completa em 7 dias. Muito rápido, as coisas vão ser muito rápidas para você. Ó, carta do livro. Carta do livro, tá? Carta do livro. Isso aqui, sabe o que é? É a sua intuição se concretizando. Aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, aquilo que era um segredo vindo à tona. E aí você percebe os sinais claros. É por isso que em janeiro de 2025 aconteceu isso. É por isso que no meado de 2025 aconteceu aquilo outro. Aí você vai construindo toda a narrativa, como se fosse um roteiro, né? Aí você vai entendendo o passo a passo do que a espiritualidade está colocando para você. E aí, diante desse novo script, você vai conseguir entender as cenas do próximo capítulo da sua vida. Que vai ser uma viagem que vai realmente levar você para um outro rumo. Você não tem condições mais de ficar parado. Essa carta aqui é uma carta de movimento. Você só vai ficar parado se você insistir em manter-se nesse lugar engessado. Se você insistir, não sair do lugar. Que vai ser um erro. Que será um erro para você. Aqui a espiritualidade está falando de movimento. Está falando de superação. Tá? De uma alteração drástica, mas não porque estava errado, mas porque estava limitado. E esse momento é um momento que vai exigir de você muita confiança em si mesmo e na espiritualidade. Porque é como se você permitisse que a espiritualidade fizesse um backup de você. E atualizasse o seu software central. Tá? Então a gente não está mais em 1996, quando surgiu a internet. Né, que era a internet de escada, os celulares eram aqueles celulares de tijolo. Assim como os avanços tecnológicos facilitaram e agilizaram a nossa vida, você tem que permitir que a espiritualidade acrescente novas atualizações na sua vida, para que você possa sair dessa estaca, dessa estática, e você se colocar em movimento, né? Olha que interessante, né? Ó, a carta do anel, ó.
tá? Essa carta aqui me fala de novos contratos, tá? Então me fala de uma viagem rápida, convite repentino, uma novidade sem aviso, tá? Isso aqui é deslocamento. Isso aqui é deslocamento. Isso aqui é deslocamento por meio de algum contrato, alguma coisa, algum acordo que ela tá falando, tá? Que vai vir para você de supetão. Vai te pegar de surpresa, vai deixar você até um pouco desconfortável. E esse desconforto é gerado pela sua desconfiança também. Porque você não vai se sentir à vontade com uma situação tão rápida, porque afinal de contas tudo é tão demorado para você, tudo é tão moroso, tudo te onera tanto, custa tanto para acontecer. Porque como é que de repente as coisas vão vir assim, de uma forma tão rápida, né? Quem é essa pessoa que vai fazer essa parceria? Quem é essa pessoa que vai aparecer na minha vida? Que contrato é esse? Que negócio é esse que vai fazer com que eu exploda? Que vai me dar condições de eu explodir? Porque hoje eu não acredito que eu tenho condições dessa explosão, entendeu? Eu não tenho tempo hábil, eu não tenho infraestrutura para explodir certas questões, mas eu vou ter até o final do ano. Então você precisa acreditar que a espiritualidade está promovendo as coisas, tudo tem um início. Tudo tem um início. Eu fui numa gira de Exu, né? Na casa de uma irmã de santo minha. Aí chegou lá, seu Tranca-Rua estava lá. Aí ele virou... Eu fui lá, saí, porque eu tinha que resolver umas coisas e voltei. Depois, aí a gira já tinha começado. Aí ele falou, né? Chegou ela aí, né? Que ele já tinha comentado que eu ia voltar. Aí ele falou, né, umas coisas lá, falou umas palavras lá, tem uma conversa lá com a gente, e uma das coisas que ele falou foi da fé. Às vezes a gente não tem fé, às vezes a gente não é que não tem fé porque não acredita em Deus, não acredita, mas a gente não tem fé na gente. E a gente começa a colocar empecilhos para as situações. A gente às vezes recebe uma proposta, mas a gente fecha a porta daquela proposta, porque, mas eu não consigo, eu tenho, por conta disso, por conta daquilo. Experimenta, permita que a espiritualidade dê a você o gostinho da vitória. Tem um texto na Bíblia que diz assim, experimentar e ver que Deus é bom. Entendeu? Se permita. Se não der certo, descontinua. Mas dificilmente Deus abre uma porta que depois Ele vai fechar. Ele vai dar uma porta pra gente que a gente vai manter aberta. A gente tem que fazer o esforço para manter aberta. Aí, pra gente fazer o esforço para manter aberta, a gente tem que girar a maçaneta para a maçaneta abrir. Entendeu? Então, existem acordos em secreto. Existem contratos em secreto, coisas que ainda não chegaram para você, que vão fazer você viajar. Né? E importa qual seja essa viagem, se é uma viagem literal, se é uma viagem simbólica, né? Porque uma grande viagem que nós fazemos é uma viagem ao nosso interior. Para a gente descobrir os nossos medos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas crenças limitantes. Descobrir a nossa criança interior para chegar à frente das questões. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa entender, para a nossa vida começar a correr, galopar, né? A ter a força e a agilidade que a gente tanto precisa. Mas a cigana vai falar mais coisa para você, e essa carta aqui, ela vai mostrar exatamente o porquê que você deve arrumar as malas, o porquê que você deve esperar essa mudança. Vamos ver aqui, ó, carta da serpente, carta da cobra, ó. Tá? Porque esse deslocamento, essa mudança, não é apenas físico, não é espiritual apenas, mas ele é identitário, vai identificar você. Tá? É uma viagem de identificação. Tá? O que isso aqui quer dizer? Tá vendo aqui, ó, que aqui tem um copo, né? Então isso aqui me fala o quê? Que você vai abandonar, você vai deixar para trás uma antiga versão de você. Isso aqui tem uma cura, uma renovação, porque a carta da cobra também representa crescimento, porque a cobra troca de pele. Então, essa mudança vai fazer com que você avance, vai te trazer um crescimento interior que você não ia conseguir experimentar de uma outra forma. A gente não sabe qual é o sabor do sorvete de pistache
experimentando sorvete de morango. É impossível a gente saber disso. Entendeu? Então não tem como, nem se eu explicar para você, não adianta. Né? Então, porque cada um percebe o sabor de uma forma única. Então você vai deixar de se identificar com um padrão moribundo, um padrão atrasado, um padrão desse chip que está queimado aí, para se identificar por uma máquina mais moderna, por uma coisa melhor. Inclusive tem alguns geminianos que já mudaram até de nome para começar essa identificação. Adotaram o nome dos seus antepassados, né? Adotaram o nome de avós, adotaram o nome de outras pessoas. Outros voltaram para o seu nome de solteira, para poder realmente ter aquilo que você quer. Entendeu? Então existe aqui uma capacidade real de você seguir onde você precisa. Existe aqui uma possibilidade de crescimento muito grande, que você pode realmente começar a correr atrás dessas evoluções e sair dessa situação de prejuízo. Eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. Eu tenho que correr atrás das coisas, porque senão eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer. Então é uma mudança de ideia, uma mudança de identificação, uma mudança de padrão. É uma nova viagem no seu caminho, que vai fazer com que você avance cada vez mais. Tá? Agora a gente precisa entender o seguinte: você vai se tornar a pessoa certa na hora certa. A hora que o negócio bater lá, você vai estar lá para receber. Não é aquela coisa de estar no lugar errado na hora errada. Não, você vai ser a pessoa certa, que vai estar no lugar certo na hora certa. E aí você vai expandir. Porque aqui, na hora que o cavaleiro passar, você vai estar no momento para aguardar a passagem desse cavaleiro. Tá bom? Cigana Esmeralda, e a questão dos 7 dias? Porque os 7 é um número espiritual, né? É o número da perfeição divina. Por quê? É uma questão dos 7, né? E aqui caiu a carta 7 para você, a carta da cobra. Essa carta maravilhosa, né? Vestido belíssimo. Por que, Cigana Esmeralda? Por que a questão dos 7? Carta da criança, renovação, né? 7 dias na espiritualidade é um ciclo fechado. É o axé, o efatá, né? É o decreto, ó, a carta da árvore, ó, tá? Me fala do quê? Me fala de uma conversa, uma proposta, uma oportunidade que vai surgir 7 dias depois, né? Que você assistiu essa leitura. Só que você precisa estar no lugar certo na hora certa. Então, renove os padrões. Renove os padrões. Isso aqui é uma leitura geral. É uma leitura geral. Então, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você faz, dentro do seu eu, dentro da sua rotina pessoal, altere esses padrões. Porque as coisas são para cima como são para baixo. As coisas são no céu como são na terra. Porque a árvore, a mesma quantidade de galhos que ela tem em cima, ela tem de raízes embaixo. Eu não sei se você sabe disso, né? Entendeu? Então, assim, a espiritualidade, ela está tentando alterar a sua rota, tá? Por isso, digite aqui nos comentários se essa energia está ressoando com você. Se você está até aqui nessa leitura, digita nos comentários: eu recebo em 7 dias. Eu recebo em 7 dias uma cura, uma mudança, uma evolução, uma elevação, uma conclusão. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Existe aqui uma energia de renovação muito grande, tá? Muito. Não pense demais quando aparecer essa oportunidade, tá? Não pense demais. Porque se você pensar demais, você vai perder a oportunidade aqui, ó. Carta do caixão, tá? Aceite o convite, visite o lugar, teste a proposta, tá? Faça uma mala simbólica para você se despedir daquilo que não é seu mais, tá? E hoje, faça, sabe, uma mala simbólica realmente. Pegue uma mala, coloque algumas roupas, os seus documentos, como se você fosse viajar. Faça esse ritual.
né? Alane, eu não tenho mala. Poxa, você tem uma bolsa de viagem, não tem uma bolsa grande, né? Então, assim, isso aí vai simbolizar a sua mudança de vida, tá? Coloca-se umas peças de roupa boa, nova, as mais novas que você tiver, tá? Aqui, e um objeto de fé, tá? Um objeto que você tem uma fé, um cristal, um amuleto, alguma coisa. E aqui, aí quando você estiver fechando a bolsa, você diz, olha, isso aqui simboliza a minha mudança de vida, a minha viagem, tá? Porque aqui, ó, tem uma finalização para você que não é negativa. Não é negativa, tá? Em falar em roupa, né, em amuleto de sorte, essas coisas assim, presta bem atenção. Existem algumas coisas que você vai ter que desapegar no seu caminho. Já vou logo te mandar essa, né? Porque a cigana é curta e grossa, tá? Vai ter algumas coisas que você vai ter que se despedir. Tem questões que você vai ter que abrir mão de dinheiro, tá? É a questão da troca, pagar o preço. Se você ficar muito engessado, pensando muito naquilo que pode acontecer, você pode perder oportunidades reais na sua vida, tá? Essa carta da morte com essa carta da árvore me fala de aquilo que estava morto, parado, revivificando, brotando. Você não pode subestimar o poder da espiritualidade de te transformar e fazer com que você realmente chegue onde você precisa fazer. E outra coisa, quem achou que você estava parado, quem achou que você estava parado no tempo, que você estava morto, né, da porta da casa para fora, vai ver você florescer, tá? Vai ver você florescer em outro lugar, tá? E aquilo que tiraram de você, mesmo que tenha sido sua alegria, sua disposição, seu sono, vai ser devolvido por juros, porque você vai ter uma renovação no seu caminho, tá? Vai ter uma renovação no seu caminho. E aqui a carta do cavaleiro agora pra você, ó. Tá? Os 7 dias estão de pé aí pra você, tá? E a carta do trevo. A sorte, né? Aquilo que chega pra você te traz sorte, te traz renovação, te traz ampliação, te traz benefícios duradouros e te traz amor, né? Amor. Eu sinto que tem muita geminiana sozinha. Muita geminiana que está querendo que um cavaleiro apareça na sua vida, mas você está com muito medo do que pode acontecer, né? Você está com muito medo. E aí você está matando isso dentro de você, tá? Não fica acreditando em besteira, não. Ah, porque meu santo não quer, porque minha pombagira me atrapalha. Isso é tudo besteira, tá? Criador, carta 1, novo início. Essa viagem vai levar você a um destino desconhecido. Há lugares dentro de você e fora de você, à sua volta, que você nunca se permitiu visitar, que você nunca permitiu se ir, tá? E aqui a carta do clã da tartaruga, clã da terra, tá? Segurança interior, estabilidade. Você vai viver um momento em que você vai sentir que está tudo mexido aí por dentro, que você já não tem mais certeza de nada, que você não está entendendo o que está acontecendo, que as coisas que pareciam muito claras para você hoje depois não são mais, que está tudo meio esquisito, meio sombrio, né? Isso vai deixar até você um pouco amedrontado, assustado. Mas o que você precisa entender é que você está sentindo o sabor da mudança. E isso vai fazer com que você abra sua mente de uma forma completamente diferente, fazendo com que você realmente expanda. Olha aqui, ó. Clã do pássaro, trovão. Clã do fogo, né? Transformação. Tá? E tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Então, assim, não perca o fio da meada. Cuidado para você não ficar amedrontado com as situações e se perder no caminho. Tá? E se perder no caminho. Tem uma reza que a gente deve fazer. Essa reza a gente faz quando a criança está com medo de noite, mas a gente às vezes também fica com medo, né, do escuro da nossa alma. A nossa alma às vezes fica muito escura e a gente tem que ir em busca do consolo, da iluminação, né? Então a reza diz assim: diante do medo,
que eu estou daquilo que eu não enxergo, diante do medo que eu estou daquilo que eu não enxergo, eu peço o brilho do Espírito Santo para iluminar até o que eu não vejo, tá? Repita isso que você vai ver que tem uma paz aí. Se quiser digitar aqui nos comentários para ajudar teu coleguinha de planeta, tá? Cigana Esmeralda, uma carta de tarô para eles meditarem, para definir uma meditação para eles, uma carta de tarô para definir uma meditação para Gêmeos. Uma meditação. Um mantra. Vamos lá. Nossa, a carta da justiça. Aqui se faz, aqui se paga. Tá? Deus, ele é recompensador dos que seriamente buscam. A lei da causa e do efeito, a lei do retorno, né? É em busca do equilíbrio, em busca da justiça, energia de Libra aqui. Então, assim, tá vendo como é que você é uma pessoa que vai se tornar mais diplomática, que você vai se tornar uma pessoa melhor, no sentido de que a justiça divina, ela vai penetrar dentro do seu coração ainda mais e fazer com que você se olhe e busque a justiça. Porque muitas vezes você permite que as pessoas ajam injustamente com você. Então o mantra é o seguinte, que você deve repetir, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tá? Deus escreve certo pela linha torta. Estava vindo hoje para casa, aí uma moça estava andando no meio da rua, né? Toda hora ela olhava para trás. Aí ela falou assim, eu tô olhando para trás, minha filha, porque eu tô esperando a van. Deus nunca desampara a gente, né? Eu falei, não. Aí ela falou assim, pois é, eu acabei de ganhar uma causa trabalhista ali agora, que o patrão me mandou embora, eu fazia, eu acontecia, eu nunca recebia. Não recebi nada. Recebia agora a vitória. Aí eu falei pra ela, fica aqui parada para esperar a van, que a senhora vai se cansar, tá? Não conta para todo mundo que a senhora recebeu essa vitória, porque nem todo mundo que segue a gente, que está do lado da gente, é nosso fã. Muitas vezes são os nossos predadores esperando apenas um deslize para nos atacar. Falei assim mesmo para ela. Aí ela, muito obrigada, minha filha, mas é verdade isso aí que você falou. Então, leva isso para sua vida. Nem todo mundo que segue você é porque realmente está do seu lado, é seu fã, ou está acompanhando para aplaudir a sua vitória. Muitos estão ali aguardando você, Gêmeos, ter um momento de fraqueza para te devorar, tá bom? Você sabe que toda semana, às terça-feiras, 18h45, a gente tem um encontro marcado e eu tô aqui para te aguardar, tá? Muito obrigada por tudo, até a próxima. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder o nosso encontro. Quero ver você aqui semana que vem, tá? E assista essa leitura que eu vou deixar aqui para você, porque ela tem 3 maldições, 3 ordens para encerrar as maldições familiares. Não sai sem aprender isso, principalmente porque você está nesse momento de mudança. Não permita que nada afete essa sua viagem para a felicidade, tá? E a leitura da semana passada, que vinha falando também sobre as 3 ordens mágicas, as 3 ordens mágicas, né? E falando também sobre se você usa óculos, você pode ter muito mais do que um problema de saúde, tá? Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. O Pichar.